noite, graça e paz. Vamos orar para a gente começar nosso culto ao nosso Senhor Jesus. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui prestando um culto de louvor e adoração ao Senhor. Pai, nós entregamos aqui as nossas vidas em Tuas mãos. Cada pessoa que está aqui dentro, Jesus, que o Senhor possa vir renovar a nossa força, fortalecer, Jesus, o nosso vigor. Pai, seja conosco para que nós possamos sair daqui de uma forma diferente como nós entramos. Seja conosco e para que o nosso louvor possa entoar, Jesus, o Teu coração e o Seu poder possa descer sobre nós. Em nome de Jesus que nós entregamos. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus 16. Mateus 16, os versículos 18 e 19. Amém? Mateus 16, versículos 18 e 19, diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-eis a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Jesus fala: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós acabamos de cantar um hino que fala: fortalece, Senhor, a tua igreja. Fortalece, não é fortalecer essa estrutura. A igreja somos nós. Então, quando nós cantamos este hino, nós estamos clamando, pedindo ao Senhor para que Ele nos fortaleça. Nós estamos colocando a nossa vida para ser fortalecida em função do que o Senhor quer fazer por nós nesse lugar que Ele nos plantou. Nós estamos clamando a Deus para que Ele nos fortaleça. E aí a igreja, o próprio Jesus, como a gente viu aqui no versículo o próprio Jesus, ele estava edificando sobre a pedra, como a gente viu no versículo 18. Edificarei a minha igreja sobre a pedra, não é sobre a areia, igual nós estudamos hoje na EBD, que nós precisamos de firmar a nossa pedra na rocha, a nossa casa na rocha, o nosso lar na rocha e não na areia. Então o próprio Jesus falou que Ele vai edificar. E agora cabe a nós, o que nós vamos fazer com essa estrutura que o Senhor edificou? Essa estrutura somos nós. O que nós estamos fazendo com essa estrutura? Jesus disse que Ele está nos dando a chave do reino dos céus, e que as portas do inferno não prevalecerão. O que são as portas do inferno? A porta do inferno são os desânimos, são os sonos que ficam vindo, né? A gente está aqui na igreja, a palavra está sendo ministrada, o louvor está sendo ministrado, e aí vem aquele sono, aquela turbulência, as preocupações lá fora. E isso são as portas do inferno. São as acomodações. Sempre foi assim. Não pode pensar, nossa igreja sempre foi assim, não vai mudar. E isso é porta do inferno. Jesus, ele falou aqui, foi palavra de Jesus. Ele está nos dando a chave para edificar, a chave do reino do Senhor. Então, nós precisamos receber essa chave do reino que o Senhor já nos entregou e nos confiou. Foi palavra dele. Ele nos deu essa chave. Então, eu queria convidar vocês para a gente ficar de pé. Nós vamos cantar novamente esse hino. E não cante porque é um hinário metodista, é um hinário que a gente gosta. Cante sabendo que a letra está pedindo para nos fortalecer. Fortalece, Senhor, a tua igreja. Vivifica a nossa alma. Então que nós possamos cantar agora esse hino, clamando ao Senhor, pedindo para Ele nos fortalecer,
para que as portas do inferno não sejam sobre nós. Amém? Graça e paz, igreja. Boa noite. Bom estarmos na casa do Senhor, amém? É bom podermos adorar aquele que é digno de toda honra e toda glória. Quero te convidar para que nós possamos adorá-lo de uma maneira muito espontânea, de uma maneira que o nosso coração seja ouvido pelo Senhor. A Bíblia diz que um coração contrito, Deus se agrada e Deus ouve, amém? Então que em nome do Senhor Jesus você possa fazer desse momento um momento de cultuar ao Senhor. Se não for assim, não tem razão para nós estarmos aqui, amém? Cante conosco, em nome de Jesus. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração.
assim como estás diante do Pai. Vem, Assim como estás. vem, assim como estás. Vem, vem. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 11, diz assim a palavra do Senhor: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, hoje é um culto de louvor e adoração, amém? E eu quero convidá-los para que nós possamos fazer uma reflexão. Jesus, ele pagou um alto preço para que nós tivéssemos acesso à vida eterna, amém? Existe um estudo que nós somos 300 mil metodistas no Brasil. Se nós, cada um, assumíssemos um compromisso de levar mais uma pessoa a Cristo, nós chegaríamos ao final de um ano a 600 mil, e 2 anos, 1.200.000. Mas sabe qual é a maior dificuldade que nós encontramos? A igreja da Coreia do Sul, por exemplo, tem 1 milhão de membros metodistas. Essa igreja paga preço de oração. Não existe igreja que tenha avivado, que tenha tido momentos de avivamento ou grandes avivamentos sem pagar um preço alto de oração. A igreja da Coreia, o pessoal levanta ou começa a oração 4, 5 horas da manhã, oram 3 horas. A China tem a maior igreja do mundo, eles oram 3 horas antes de ir para o trabalho. Na África do Sul, a igreja está explodindo, porque existe um preço pago pela oração. Sabe o que estremece o inferno? Não é quando você fala bonito, ou quando você prega legal, quando você prega com autoridade, quando você prega. O que estremece o inferno é quando você clama ao Senhor, quando você ora ao Senhor, aí o diabo estremece. Quando você ora, entregando a tua vida para o Senhor, porque a Bíblia diz que a batalha não é mais nossa, é do Senhor. É quando nós oramos. Mas sabe o que acontece? Nós queremos fazer do nosso jeito primeiro, e aí depois, se der errado, nós vamos orar: Senhor, tem misericórdia. Mas nós deveríamos fazer diferente. E a igreja da China faz assim, porque eles têm a maior igreja do mundo. Não é porque eles são melhores do que a gente, não. Talvez é porque eles pagam um preço alto. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala que quando o homem trabalha, ele trabalha, mas quando ele ora, Deus trabalha. Então eu quero pedir a você, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos fazer uma pequena reflexão. Nós viemos aqui para adorar. Essa canção fala que nós viemos para adorar ao Senhor. E eu quero te perguntar se você tem realmente motivos para adorar ao Senhor, para louvar e para engrandecer ao Senhor. Se você tem motivos de sobra para dizer: Senhor, eu estou batalhando por uma alma que está vindo aos pés do Senhor Jesus, eu tenho orado por essa pessoa. Se você está nesse propósito, eu quero te dizer que você pode orar engrandecendo e glorificando a Deus, porque você é instrumento do Senhor. Agora, se você está tendo dificuldade, eu quero que você ore em nome de Jesus, dizendo: Senhor, me ajuda a ter mais um, só mais um esse ano, só mais uma, para estar rendido aos pés do Senhor, não para vir visitar a igreja. Coloque esse desafio no seu coração. Feche os teus olhos. Como está a tua vida nessa noite? Você tem cumprido o propósito que Deus te chamou? Você tem cumprido aquilo que o Senhor te chamou? Deus te chamou com um propósito grandioso. E esse propósito grandioso não é esquentar banco de igreja. Esse propósito grandioso é ganhar almas para o Senhor.
que nós possamos neste momento dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida, eu quero engrandecer, eu quero louvar, eu quero adorar ao Senhor, eu quero, Senhor, ser útil nas tuas mãos. Se você tem esse sentimento de querer ser útil nas mãos do Senhor, fale com o Senhor agora, fale com Ele, abre a tua boca, fala com Ele, fica à vontade. Você está na casa do Pai, você não está na casa de um estranho, você está na casa do teu Pai nessa noite. Comece a falar com Ele. Se você sentir vontade de se ajoelhar, fale com Ele, diga: olha, Senhor, eu tenho uma dificuldade enorme, minha dificuldade é enorme, eu quero mais, mas eu tenho tido dificuldade, eu tenho sofrido resistência, muitas vezes a minha fé até tem estado meio abalada, eu tenho ouvido tantas acusações de Satanás. Fale com o Senhor, abre a tua boca em nome de Jesus, vai falando com Ele em nome de Jesus. Permita que o Espírito Santo enche a tua boca agora em nome de Jesus. Fale com Ele, Espírito Santo de Deus. O Senhor falou que quando o Senhor subisse, o Senhor enviaria o Consolador, e o Espírito Santo está aqui nessa noite e deseja ouvir a tua voz. O Espírito Santo deseja ouvir a tua voz. Faça o inferno estremecer em nome de Jesus com a tua voz. Faça o inferno estremecer em nome de Jesus. Não existe pacto com o inimigo, não. Ou você batalha ou ele te vence. Então vença com as armas que o Senhor te deu, que foi a oração. Comece a clamar ao Senhor, fale com Ele em nome de Jesus. Vai falando em nome de Jesus, fala com Ele, peça cura, peça para ser liberto, peça para Ele te usar, peça para Ele fazer algo novo nessa noite na tua vida. Peça para Ele transformar a tua vida, fazer de você aquilo que Ele te chamou para que você fosse fazer. Faça esse apelo ao Senhor. Você vai sair renovado daqui nessa noite, mas é necessário que você abra a tua boca, é necessário que você fale com o Senhor. Não adianta eu querer interceder se você não abrir a tua boca. O que Deus espera de você é que você fale com Ele. Vai falando, vai falando. Oh, Jesus amado, ouve a tua igreja nessa noite. Ouve a tua igreja nessa noite. Ouve a tua igreja nessa noite. Espírito Santo do Senhor, manifesta o teu poder. Manifesta o teu poder em nome de Jesus. Manifesta o teu poder em nome de Jesus. Glorifica o teu nome nessa noite. Esta noite é noite de cura. Essa noite é noite de libertação. Essa noite é noite de grandes milagres neste lugar. Só quem crê ora ao Senhor, fala com Ele em nome de Jesus. Quem já está recebendo começa a glorificar, começa a dizer: Senhor, obrigado, obrigado porque eu estou sentindo a tua presença. Quem não está sentindo, diga: Deus, eu quero mais de ti, Senhor, eu quero a presença manifesta do Senhor. Eu sei que o Senhor é onipotente, mas eu quero a presença manifesta do Senhor na minha vida, na minha família, no meu trabalho. Aleluia, vai falando com o Senhor. Deus quer ouvir a tua voz essa noite. Oh Jesus, oh Jesus. Diga comigo assim: toda língua confessará, só a igreja, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Mais uma vez. Toda língua confessará, toda língua, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Pai querido, todo sentimento de tristeza, toda dúvida, tudo aquilo que tem impedido o mover do Senhor na vida de cada irmão e de cada irmã neste lugar, eu quero clamar a Deus para que o Senhor remova agora todo impedimento. Remove todo impedimento, Senhor, todo empecilho, espírito de sonolência, espírito de apatia, espírito de frieza, em nome de Jesus, bata em retirada agora. E que a tua igreja esteja livre para adorar, esteja livre para clamar ao Senhor, e na certeza de que o Senhor faz e fará grandes coisas no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Nessa mesma
nós possamos exaltar aquele que é digno de toda honra e toda glória, amém? O Cordeiro de Deus, que foi morto pelas nossas transgressões, Ele veio com um propósito, que nós possamos exaltá-lo. O máximo que nós pudermos exaltar é pouco perto daquilo que Ele fez pela minha vida e pela sua vida, amém? Então abra o teu coração e começa a dizer assim: te exaltamos, ao Cordeiro Santo de Deus. Sinta a presença dele aqui. E declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Esse é o motivo. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará esses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada a nós? A palavra do Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada a nós? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Te adoramos porque o Senhor é o que tem o braço forte, é o que pode vencer as nossas batalhas. E ninguém pode tentar contra o teu braço forte. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite para adorar ao Senhor, da beleza da sua santidade. É por isso que nós estamos aqui para dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor deseja fazer o melhor, que o Senhor deseja lutar pelas nossas causas, que o Senhor deseja fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Oh Jesus, toma o teu lugar, Senhor, nas nossas vidas. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. meu Deus. Estamos nós aqui Mais uma vez
te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só para te adorar, igreja. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, oh Jesus, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui mais uma vez, só Ele está aqui, amém? Oh Jesus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo. Dizer teu nome grande e te dar o louvor, meu Deus, estamos nós aqui. Senhor, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Aleluias. Deus, nós queremos mais da tua presença. Nós queremos mais da tua grandeza neste lugar. Senhor, toma as nossas vidas. Oh, Jesus, toma as nossas vidas essa noite. Deus, em nome de Jesus, quebra os portões de ferro, quebra as portas de bronze. Deus, no nome do Senhor Jesus, manifesta cada vez mais a tua glória neste lugar. Oh, Jesus, oh, Jesus, manifesta, Jesus. Fala, Senhor, fala em nome de Jesus. Oh, aleluia. Glorifica o teu nome neste lugar. Glorifica o teu nome neste lugar. Glorifica o teu nome, Senhor. A tua igreja clama pela tua presença. Oh, Espírito Santo, manifesta, Jesus, a tua grandeza, a tua glória. Misericórdia. Oh, permita que o Espírito Santo fale contigo. Não se preocupa com o tempo. Não se preocupa com o tempo. Oh, Deus, fala, Senhor, fala em nome de Jesus. Fala com a tua igreja nessa noite. Fala com a tua igreja nessa noite. Oh, aleluias. Aleluias. Assim como o Senhor foi em Atos dos Apóstolos, o Senhor pode mover os céus neste lugar nessa noite. Assim como o Senhor foi com a igreja de Atos, o Senhor pode fazer nessa noite. Oh, Deus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua presença neste lugar.
Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel. Ainda que nós tenhamos tantas lutas, tantos desafios. O apóstolo Paulo questionando, o Senhor Jesus diz assim: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Nada pode superar a graça abundante do Senhor neste lugar. Oh Deus, irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos mais da presença do Senhor. Oh Espírito Santo, podeis assentar em nome de Jesus, podeis assentar. Graça e paz, irmãos e irmãs. Que bom que a gente hoje teve aqui os irmãos da música conosco. Faz uma diferença, né, significativa a presença da música. Mas a minha oração, irmãos, é de que Deus traga mais do que isso, traga um derramar do Espírito sobre nós, para que a igreja possa experimentar um avivamento, de forma em que a gente possa ver a igreja sendo derramada diante do altar de Deus, e que Deus possa estar trazendo perdão, cura, trazendo libertação. A minha pergunta que eu tenho feito durante a semana orando é: Deus, por que esses bancos estão vazios? E eu tenho dito: Deus, onde está o erro em mim? Me ajuda na liderança, revela para que a gente possa estar buscando cura, libertação, para que Deus possa estar se manifestando. Até quando nós vamos contentar e olhar para esses bancos e achar que é normal? Eu quero que você seja meu parceiro de oração. Ore para Deus trazer um avivamento, um despertamento, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu quero ler a partir do versículo 21. E eu vou ler até o verso 36. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21 seguintes. Diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e trêmula, côncia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras,
disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Esta palavra precisa nos fortalecer. Crê somente. Feche os seus olhos. Deus, o Senhor tem poder para quebrantar os corações. O Senhor tem poder para fazer uma obra extraordinária no meio da tua igreja. E Pai, a oração é que o Senhor traga sobre nós a presença do teu Espírito, preparando os nossos corações para que o compartilhar da tua palavra não seja só mais uma vez que eu ouço, que eu falo, mas que seja um momento novo no qual Deus, o Senhor possa me desafiar, nos desafiar. Que o Senhor possa nos ajudar a sair daqui com um propósito, Deus. Que o Senhor possa quebrantar os corações, tirar a resistência da mente, do coração, gerando vida nova, vidas transformadas, vidas que possam de fato tocar as vestes do Senhor e ser curados. Nós nos colocamos humildemente diante de Ti, Deus. Eu oro com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Amados, essa narrativa, ela se deu logo depois que Jesus tinha ido na terra dos Gadarenos. E ele havia libertado um homem possesso de demônios que vivia entre os sepulcros. Vocês devem lembrar dessa passagem. E no final, porque ele pediu para que os demônios entrassem nos porcos, e eles enfiaram no mar. Aquela população não quis a presença de Jesus ali e expulsaram Jesus da sua terra. E agora Jesus está chegando, atravessando o mar, voltando. Ele é recebido por uma multidão que se alegra com a presença dele. Essa multidão é formada de pessoas curiosas, de pessoas críticas, de discípulos, de pessoas necessitadas, de doentes, de todas as formas. E diz o texto que aquela multidão apertava Jesus. Então eu fico imaginando, não é? Jesus andando e sem condições, né? Porque a multidão, gente por todo lado. Eu fico imaginando as pessoas querendo ouvir, querendo que ele falasse, querendo que ele tocasse, querendo que de alguma forma eles fossem alcançados. Além daqueles curiosos que estavam ali pagando para ver algo acontecer, queria apenas ver, presenciar. Jesus se deparou com duas realidades distintas, vividas por duas pessoas diferentes. A primeira, ele fala de um homem chamado Jairo, que era um dos principais da sinagoga, e cuja filha única, o Evangelho de Lucas vai dizer isso, a filha única estava por morrer, estava à morte, enferma. E Jesus então vê a necessidade desse homem. Jesus olha para a realidade daquele homem, da angústia, da dor daquele homem. E também nós temos nesse mesmo relato a história de uma mulher que também há 12 anos sofria de uma hemorragia, que havia gasto o seu dinheiro e que ao invés de melhorar, piorou. E que ela ousou ir até Jesus e tocar Jesus para ser curada. Então esses dois relatos eu quero usar ele de uma forma rápida para que a gente possa tirar um ensinamento que nos desafia a viver a semana. Jesus viu a dor daquela mulher. E o que é que a gente pode aprender com esses dois relatos? Primeiro, o verso, eu gosto sempre de citar o versículo para que quem tem a Bíblia aberta possa fazer uso dela, né? O verso 22 nos diz, ou nos revela, aquele homem indo até Jesus. Veja como que o versículo 22 diz, que aquele principal da sinagoga chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Fala de um gesto de humildade, fala dessa qualidade de reconhecer quem é o Senhor,
e reconhecer a sua insignificância e se prostrou diante de Jesus. Gostaria de fazer uma reflexão com vocês, pensando assim: não foi apenas um gesto formal, não foi apenas um hábito, assim como o Lubitsch, que é do exército, faz não é? É uma formalidade isso, um cumprimento. Eu já estou até aprendendo, ele diz que é uma forma de cumprimentar. Até então eu não sabia, mas estamos em casa agora. Então, não foi apenas um gesto formal, mas foi uma declaração de dependência. Imagina, ele se rendeu aos pés do Senhor, prostrou-se de joelho. As suas possibilidades se haviam esgotadas, a sua dor chegou a uma situação que o levou a Jesus. Por causa da dor, da angústia da alma, ele foi até Jesus em busca de uma solução, em busca de socorro. Ele reconheceu a sua miséria, porque a nossa condição de humildade tem que primeiro nos fazer reconhecer nosso estado miserável. Se eu não reconhecer, eu jamais vou me humilhar diante de Deus e declará-lo como Senhor, declarar dependência dEle. Eu preciso entender que eu não posso, que eu não tenho força em mim mesmo, que eu não sou capaz. Eu preciso de alguém que seja maior do que os meus problemas, maior do que as minhas expectativas, maior do que os recursos que eu possa ter. Um Jesus que é soberano. E esse homem, a situação dele é crítica. Ele vai até Jesus, porque ele vê como ele é insignificante. Ele se enxergou, ele viu que dele mesmo não teria solução para o problema da filha. Ele se enxerga, ele viu que era incapaz, apesar do poder que ele possuía como um dos principais da sinagoga. Era um homem influente, era um homem de poder, mas ele prostra-se aos pés de Jesus, ele se rende, ele se entrega a Jesus. O que eu gostaria de ressaltar neste versículo é que essa atitude dele nos faz pensar na questão do orgulho, a soberba. Pensa nisso. O orgulho, a soberba é o maior obstáculo para a gente tocar o coração de Jesus. Porque o orgulho pode levar a pessoa a perder as maiores bênçãos, maiores oportunidades. Nós, com orgulho, com a soberba, jamais teremos coragem de fazer como esse homem, de se render aos pés de Jesus. Porque nós vamos sempre achar que somos bons o suficientes, vamos achar que estamos certos o suficiente, que a nossa religiosidade já é garantida o suficiente. E por que eu teria que me prostrar diante de Jesus, reconhecendo que eu preciso dele? O orgulho e a soberba também é um empecilho para receber o perdão, é um empecilho para a missão e para o crescimento da igreja. Vocês não assustem de eu dizer que os bancos estão assim por causa do orgulho. Orgulho de reconhecer o erro, o orgulho que impede de pedir perdão, que impede de liberar perdão, o orgulho que impede de se prostrar diante de Jesus. Fala: Jesus, eu preciso, usa a minha vida pelo amor da tua misericórdia. O orgulho me impede com que eu peça ajuda. Falo: olha, eu preciso de ajuda, me ajudem por favor. A soberba também, ela exclui e marginaliza a pessoa. Como que isso acontece? Muitas vezes a pessoa tem necessidade, mas ela prefere manter a pose do que chegar para alguém e falar: olha, eu estou precisando de ajuda. Em todas as áreas da vida. Às vezes a pessoa está passando por um problema e ela precisa de oração, ela precisa de intercessora, ela não consegue por ela mesma vencer, mas ela pensa: imagina se eu for falar para a Paloma que eu estou vivendo esse problema, o que ela vai pensar de mim? Então acaba ficando de lado, fugindo, se afastando, ficando na dela, mas não abre o coração para que alguém possa ministrar sobre ela a cura, esperança, a bênção. Bom, e aí nós poderíamos falar
que essa soberba nos exclui por vários motivos. Aquele chefe da sinagoga, ele venceu a barreira do orgulho. Imagina a barreira que ele tinha como chefe da sinagoga, ir até Jesus e se prostrar diante de Jesus e convidar Jesus para ir na sua casa. Mas ele ousou em romper a barreira. Ele era um líder da comunidade. Ele era uma das pessoas mais importantes e respeitadas na cidade. Mas sabe o que aconteceu? O mal bateu na porta da casa dele. Ele tinha uma filha única. Ele foi assombrado pelo medo de ver a sua continuidade na sua hierarquia, na sua vida familiar, e ser interrompido ali. Se era uma filha única e morresse. Ele sentiu o drama da dor, da angústia. Mas ele venceu a barreira da sua posição social. E veja, o mal bateu a porta da sua casa e ele não tinha mais a quem recorrer. Ele venceu também a barreira dos líderes religiosos. Imagina o que os demais da sinagoga iam dizer para ele. Mas ele não ficou pensando o que eles vão fazer comigo, o que eles estão pensando de mim por me ver rendido aos pés de Jesus. E eu queria que a gente pensasse assim: quantos hoje deixam de aprofundar nas águas de Deus, porque está muito preocupado o que o outro vai pensar. Imagina se eu me entregar, me lançar nas águas de Deus, e o Espírito começar a mover a minha vida. O que os outros vão pensar? Vão achar que eu sou doido. Prefere ter o controle. Não, eu quero ser um crente, mas eu quero ser controlado por mim mesmo e não pelo Espírito de Deus. Não se entrega, não se rende e pede a oportunidade de experimentar o melhor de Deus, daquilo que Deus tem. Quantos hoje deixam de aprofundar nessas águas de Deus, deixam de ser bênção na vida da igreja, porque não quer se humilhar, se render e dizer: Deus, nada posso fazer sem o Senhor. Estão mais preocupados com o que as pessoas possam pensar. E veja que o que deveria nos preocupar? A gente deveria preocupar com o que é que Deus está pensando de mim. Você deve preocupar com o que é que Deus está pensando de você. O que Deus está pensando? Pare um pouquinho e pergunte para você: o que Deus está pensando de você? Pare um pouquinho e pense. Ele está feliz com o tanto que você tem doado para Ele? Ele está feliz com o seu momento de dedicação a Ele, o seu momento devocional? É um momento que derrama poder, que você procura compreender a vontade de Deus. Ele está contente com o tanto que você tem feito missão, falado do amor de Deus, com o tanto de oração que você tem feito, com o tanto que você tem buscado, chorado pela vida da igreja. O que Jesus tem pensado com a sua oração? O que Jesus tem pensado com a sua vida espiritual? Eu queria que você ainda pensasse mais uma coisa. O que você espera da tua vida espiritual? Se eu estou perguntando se eu estou falando que você deve pensar ou preocupar com o que Deus está pensando a teu respeito, a respeito da tua vida espiritual, responda também o que você espera da tua vida espiritual. Você deseja crescer? Deseja se apresentar diante de Deus, falar: Deus, olha, todos esses aqui eu ganhei para o Senhor durante toda a minha vida, enquanto eu te conheci, desde que eu te conheci, são vidas, são pessoas que eu influenciei e elas conheceram o teu nome? Ou será que eu estou pensando em enxergar diante de Deus, falar: Deus, eu estou de mão vazia, Deus, mas eu guardei o talento que o Senhor me deu, eu segurei, está aqui, eu vou devolver. Se o Senhor me deu o talento, eu estou te devolvendo. Sabe, o orgulho também impede a caminhada do discipulado, do engajamento nas células. O discipulado é a
forma, é o modo de ser, é um modo de vida, não é um programa. O discipulado é uma forma de nós ganharmos uma identidade, crescermos juntos dentro de uma visão na qual nós possamos ganhar vidas, crescer espiritualmente para ganhar vidas. As células é um grupo de apoio, de oração, onde nós conseguimos levar pessoas para conhecer o Evangelho de Jesus, e ali nós relacionamos num grupo pequeno, para depois trazermos para a igreja, para que elas possam então prestar aqui junto conosco o culto, para que juntos possamos servir ao Senhor. Mas o orgulho nos impede de dependermos de pessoas. A gente se declara autossuficiente. A gente não precisa do discipulado. Segundo ponto que eu quero destacar neste texto, verso 23. Diz assim o verso 23, veja comigo. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Uma segunda coisa que eu quero refletir com vocês: ele tinha uma causa e ele não abria mão de buscar solução para aquela causa. Ele não abria mão de lutar, de batalhar. Dá até para imaginar a fisionomia desse homem se colocando diante de Jesus e com insistência falando para ele ir até a casa dele para curar a sua filha. E esse sentimento de Jairo, essa forma dele agir, nos ensina sobre a oração. Essa insistência de querer ver respostas, de querer ver resultados. A filha dele estava à morte, não tinha saída. Ele não foi ali para falar para Jesus: Jesus, se o Senhor quiser, se o Senhor puder. Não, insistentemente ele pediu para Jesus ir. E então ensina sobre oração, porque orar não é falar palavras bonitas para impressionar os outros. Tem muita gente que tem medo de orar, imagina isso. Se você falar que é para orar, a pessoa entra em desespero, porque está muito preocupado com o que os outros possam achar da oração dele. Mas oração não é falar para os outros, é falar com Deus. E eu quero que você pense comigo, orar é escancarar a alma para Deus, é abrir a alma, é derramar. Imagina como que ele se colocou diante de Jesus. Ele se prostrou e com insistência ele falou: minha filha está à morte, se o Senhor for lá, ela vai viver. Imagina a angústia, daí não foi lá pensando: olha, eu sou o principal da sinagoga, e você sabe, eu sou um cara influente, e eu quero que o Senhor vá lá, se o Senhor puder ir, sei lá, qualquer coisa. Mas não, ele esqueceu o que ele era. Ele derramou a sua angústia da alma, ele colocou a sua dor, a sua aflição, e ele derramou-se diante de Deus: se o Senhor for, a minha filha vai ser salva. Orar é expressar confiança, comprometimento e persistência, é fé, é ser sincero com Deus. No domingo passado, falando de oração, eu disse que nós não queremos orar, porque orar é comprometer-se com Deus. Como é que eu vou dizer para Deus preencher esses bancos se eu não estou disposto a fazer nada? Se eu falo para Deus preencher esses bancos, então eu tenho que me comprometer. Então é melhor eu não orar. Se eu oro para Deus: faz de mim um missionário, o primeiro missionário que Ele vai enviar sou eu. Então eu prefiro não orar, porque pelo menos eu não vou, eu não me meto com isso. Eu prefiro continuar indo lá, eu assisto, vou embora, deixa o tempo passar até que Jesus venha. Então nós precisamos compreender que sem a oração nós não avançaremos. Ele disse: vem, impõe as mãos sobre minha filha para que ela seja salva e viverá. Ele creu no toque restaurador de Jesus. Ele creu que Jesus tinha a solução.
E eu quero que você saiba de uma coisa: nossa igreja só vai vencer a barreira dos bancos vazios o dia que nós tivermos coragem de reconhecer a nossa fragilidade, a nossa incapacidade, dizer: Deus, nós dependemos do Senhor. Nós vamos romper a barreira de bancos vazios o dia que nós permitimos que o Espírito mova nosso coração, traga unção, poder, faça com que nós sejamos influenciadores, motivadores. Caso contrário, vamos viver a vida toda, vamos morrer, vamos ser assistido no nosso velório neste lugar, e todo mundo, né, aqui em volta, porque no dia de velório todo mundo tem que ir lá, né, levar os préstimos para quem morreu, para a família. E então nós aparecemos aqui e vamos embora, falamos: nossa, ele era tão bom, né? Ele vinha na igreja todo domingo. Mas Deus quer mais, Deus tem mais, Deus tem muito mais. O que Deus mais deseja é que a gente não perca a oportunidade, que a gente sabe que esse é o tempo que Deus tem para dar, essa é a oportunidade que Deus tem para oferecer, e nós não podemos perder a oportunidade. Nós precisamos fazer valer a nossa fé, a nossa crença, fazer valer o sacrifício de Cristo por nós, fazer valer o Espírito que Ele derramou por nós. Porque por nós mesmos nada podemos fazer. Falamos então que o orgulho, ele impede o discipulado, impede o engajamento na missão através das células. Agora nós falamos que a oração é o que move a vida da igreja. O Lúcio que estava falando aqui da igreja na Coreia do Sul. Eu até estava brincando com ele que imagina 1 milhão de pessoas indo orar, ou orando 3 horas todos os dias antes de ir para o trabalho. Não há diabo que aguenta. Não há inferno que resista. Imagina isso. Você, antes de ir trabalhar, Fernando, se comprometer em dedicar 3 horas orando. Agora você imagina 1 milhão de pessoas fazendo isso. Não tem o que resiste. Mas nós queremos resistir só com a intenção. Parece que nossa fé é mais por telepatia. A gente fica fazendo força para ver se o cara se converte. Se nós não nos prostrarmos diante de Deus, se nós não nos rendermos em oração. Terceiro ponto. Veja o que diz no verso 24. Diz assim, é só uma frase, diz assim: Jesus foi com ele. Eu fico pensando nessa expressão e me enche o coração ao ler essa frase, que depois desse clamor, depois dessa rendição aos pés de Jesus, o texto diz assim, que Jesus foi com ele, ou seja, atendeu o pedido dele. E eu quero que você pense comigo, nessa expressão, ele foi agora com a certeza de que Jesus se importava pela dor dele. O fato de Jesus se dispor a ir na casa dele e impor as mãos sobre a filha, deu a ele certeza de que Jesus se importava, que Jesus não olhou para qualquer outra circunstância, olhou para a necessidade, para a dor dele e foi com ele. E eu quero pensar com vocês sobre isso, como faz diferença saber que Jesus vai com a gente. Ter Jesus no enfrentamento da dor, na angústia, na desesperança, faz diferença. Não tem nada pior. Eu estou acompanhando uma família em Piracicaba. Tenho falado isso na célula, pedido para os irmãos me ajudar em oração. Como é difícil. A pessoa tem um diagnóstico sem expectativa. Mas ele não acredita num poder transformador. Ele até acredita em mim, que eu posso orar e ele vai ser curado. Mas ele não acredita que ele pode orar, que Deus quer fazer uma obra no coração dele, mais do que a cura física, uma cura espiritual. E o desespero que a pessoa fica, eu e você ficaria desesperado por um diagnóstico que não dá esperança. Agora você imagina sem Jesus. Certamente o semblante daquele homem mudou quando Jesus disse, não, eu vou contigo.
Dá para a gente imaginar um semblante de esperança, de confiança pela companhia de Jesus. Se Jesus for conosco, não importa o problema, nós vamos ter um semblante de confiança, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. Um quarto ponto, o versos 25 e 24 eu não vou ler porque ele é extenso, só para a gente ganhar tempo, e o meu tempo já está esgotado. O versos 25 a 34 diz, daquele momento, eu quero que vocês construam comigo agora a cena. Construa comigo. Aquele homem foi até Jesus, se prostrou diante de Jesus, desesperadamente para Jesus ir até a casa dele. Agora Jesus se propõe a ir à casa dele. E diz o texto que a multidão apertava Jesus, ele não conseguia andar. Pensa bem, ele não conseguia andar. Pensa o desespero daquele homem. Se ele pudesse colocar Jesus nas costas, sair correndo e levar Jesus, talvez ele fizesse isso. Mas ele não tinha jeito, aquele povo apertava para todo lado, empurrava, era um empurra. E veja só, o fato de Jesus ter ido com aquele homem não o livrou de circunstâncias, ocorrências que gerasse mais angústia nele ainda. Veja só que situação. Agora que ele estava feliz porque Jesus se propôs a ir, então eu quero que você pense na angústia daquele homem. O povo não deixava Jesus caminhar. E veja, quando ele se propõe a ir, de repente Jesus para no meio da multidão e fala assim: alguém me tocou. Uai, os discípulos de Jesus, mas está todo mundo te empurrando, apertando. Você vem perguntar para mim quem é que te tocou? E Jesus dá uma resposta muito interessante. Jesus fala assim: eu vi que de mim saiu virtude. Sabe o que a gente aprende aqui? Uma das coisas que a gente aprende aqui é de que tem muita gente ali, ou teve muitas pessoas ali que empurrou Jesus, apertou Jesus, acompanhou Jesus, viu o milagre de Jesus, mas não teve a oportunidade de tocar em Jesus. Isso que interessante, todo mundo apertando e Jesus, alguém me tocou, lógico, é a coisa mais óbvia do mundo, está todo mundo querendo tocar Jesus, todo mundo apertando Jesus, e os discípulos, Senhor, mas está todo mundo te apertando, você vai me perguntar quem é que te apertou? Lógico, está todo mundo te apertando. Ele falou: não, mas alguém tocou. Jesus teve a sensibilidade de ver, ou de saber, que alguém com uma necessidade muito especial e com um toque, com muita sinceridade, havia chegado a ele. Eu gosto de pensar nessa situação, né? Os próprios discípulos não tiveram essa sensibilidade, aliás, discutiram com Jesus no sentido: Senhor, mas está todo mundo te apertando. Mas Jesus insistiu: não, eu vi sair de mim virtude. Jesus parou a multidão para dar atenção à dor daquela mulher sofrida. Imagina, foram 12 anos no isolamento, gastou tudo que tinha e não deu certo. Porque uma mulher com hemorragia naquela época não podia se relacionar com as pessoas da família, não podia relacionar no tempo com as pessoas em nenhum lugar, porque tornava as pessoas impuras. Ela estava impura por causa daquela hemorragia. E você imagina, 12 anos essa mulher vivia a sua exclusão por causa da hemorragia. E agora imagina essa mulher arriscando ir até onde está Jesus. Ela sabia que se tocasse nas pessoas, que se tocasse Jesus, se tornaria impuros. Mas ela arrisca pela fé. Ela foi pensando assim: se ao menos eu tocar nas suas vestes, eu vou ser curado. Ela não lembrou, ela não pensou que podia tornar as pessoas impuras. Ela simplesmente confiou que se tocasse, ao menos tocasse, ela encontraria a solução para o seu mal. E ela fez isso. Aquela mulher arriscou, porque ela soube que Jesus tinha poder de curar. E por isso ela rompeu as barreiras. E ela foi até Jesus pensando: se eu tocar eu vou ser curado. Ela arrisca pela fé. Ela arrisca e ela encontra em Jesus o que ela precisava. Por último,
os versos 35 e 36, a gente vai encontrar, eu vou ler isso porque eu quero fechar. Falava Jesus ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Vamos fazer o percurso agora? Esse homem chega, se rende aos pés de Jesus e fala: quero que o senhor vá lá em casa. Jesus se propõe aí, o texto diz que Jesus foi com ele. Mas quando Jesus começa a andar com aquela gente, aquela multidão vai prendendo Jesus, e Jesus não consegue andar. Agora você imagina, o cara ali está torcendo para ver se Jesus anda, se desocupa o caminhar. E aí de repente, ao invés de Jesus se desenrolar daquela multidão, Jesus fica perguntando se alguém me tocou. Quem é que me tocou? Quem é que me tocou? E aí bate aquela discussão: Senhor, mas está todo mundo tocando. Aí Jesus tem todo um diálogo com a mulher, e Jesus cura aquela mulher, manda ela ir em paz. E eu fico imaginando aquele homem, talvez pensando: ai, graças a Deus, vai em paz. Talvez ele também ajudasse Jesus: vai em paz, a tua fé te salvou, vai, porque eu quero que Jesus vá para na casa. Aí nessa hora chega pessoas da casa dizendo: olha, tua filha morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Você esperou, confiou, acreditou, no final a filha morreu. Eu consigo imaginar a cara desse cidadão agora. Tenta imaginar a cara dele agora. Toda a expectativa, imagina, se ele comesse unha, devia estar, já tinha comido a primeira falange dos dedos. Aquele desespero, esperando Jesus ir. Quando consegue uma vaguinha para Jesus na casa dele, chega as pessoas e falam: olha, tua filha morreu, não incomoda mais o mestre. Por que você perturba o mestre? E eu fico imaginando a cara de desalento, de desesperança. Eu quero que você pense comigo para a gente terminar. Ele havia perdido sua última chance. Acabou, minha filha morreu. Tipo, se ela morreu, não tem mais o que fazer. A causa parecia perdida. Sua esperança de Jesus ir à sua casa acabou. E quando nós perdemos a esperança, apodera de nós um sentimento de derrota, de frustração, de tristeza, de dor, de angústia. A falta de esperança tira de nós o ânimo, a vontade de viver, de lutar. Eu fico imaginando a cara daquele homem quando disseram: a tua filha morreu, e ele não pôde levar Jesus a tempo. Imagina esse sentimento de perda, aquele sentimento de angústia, de frustração. Eu não consegui, não deu certo, não deu tempo. Eu fico imaginando aquele homem que está prostrado agora, não mais por humildade diante de Jesus, mas prostrado como vencido, derrotado. Quem está falando assim: não dá mais, não tem mais o que fazer. Eu consigo imaginar a dor, a aflição, a angústia que explodia a alma daquele homem. Mas Jesus olhou para ele e diz: olha, não temas, crê somente. Não temas, a morte não tem a última palavra, porque eu sou o Senhor da vida. Jesus lhe passou segurança. Foi como se Jesus tivesse dito para ele assim: olha, fica tranquilo, creia. Eu estou no controle, eu estou no comando. Fica em paz, deixa que eu tomo conta disso. Jesus então foi à casa dele, encontrou a filha morta, mas estendeu as mãos a ela e disse: levanta-te. E ela se levantou. Só para a gente fechar o texto, Jesus trouxe alegria para aquele cenário de lágrima. Jesus trouxe esperança para aqueles que estavam desesperançados. E Ele deseja fazer o mesmo com você nesta noite. Eu não sei o que o Espírito de Deus falou com você nesta noite. Qual a causa que você tem? Como é que você tem lutado pelas causas? Quem sabe até mesmo por um espírito de incredulidade.
um espírito de indiferença, uma resistência na alma, na mente, que impede com que você avance na vida espiritual, que te faz cômodo, que não deixa você reagir. Eu não sei qual é a tua causa. Eu citei aqui esta causa, mas pensa em outras causas que você possa estar enfrentando na tua casa. Pensa o que você está enfrentando no teu trabalho. Pensa o que você tem enfrentado nos relacionamentos. Sabe, talvez você tenha olhado para a circunstância achando que não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, que você é um caso perdido, que a sua esperança é uma coisa perdida, você não vê saída. Nós precisamos vencer a barreira do orgulho e se render aos pés de Jesus. Como igreja, nós precisamos vencer a barreira dos bancos vazios. Precisamos pedir poder. Precisamos pedir forças para que a gente possa orar. Se nós não orarmos, nós não vamos vencer. Nós precisamos do discipulado para caminhar com as pessoas, sustentar um ao outro. Precisamos de humildade para a gente submeter a uma caminhada do discipulado, para nos engajarmos nas células. Eu não sei se você tem algo que você queira depositar aos pés de Jesus nesta noite, mas eu vim com o propósito de orar por você. E se você tem tido uma causa, que você tem batalhado por ela, mesmo que ninguém saiba, é interior, uma causa que você batalha dentro da tua casa, no teu trabalho, e que você precisa de ouvir de Jesus: não temas, crê somente. Uma palavra de poder, de libertação, uma palavra que gera esperança nova, um mover novo, um derramar do Espírito para trazer revelação da palavra e da pessoa de Deus. Eu não sei onde está a tua causa, mas se o Espírito Santo falou no teu coração e você entende que este é o momento para você derramar diante do altar de Deus, você poderá vir. Eu quero orar por você. Não tenha medo, não importa o que os outros vão pensar de você. Pensa o que Deus pensa de você, o que Jesus pensa de você, e tenha a coragem de vir e se prostrar diante de Jesus. Não tenha medo, não tenha medo. Se renda. O que o outro vai pensar, grande coisa. Saiba de uma coisa: as pessoas que mais falam de você são as pessoas que menos te ajudam, são as pessoas que menos oram com você, que menos faz por você. Você precisa pensar que há necessidade de quebrar o coração, quebrantar a necessidade. E nós precisamos. Oh, glórias. Nós precisamos, Deus. Nós precisamos, Deus. E estas vidas estão no teu altar porque elas reconhecem que precisam, Deus. Elas precisam de um toque restaurador, transformador, Deus. Manifesta com poder, Deus. Quebra, Senhor, toda a resistência da alma, toda a resistência da mente. Senhor, Tu és o Deus que pode. Deus, nós estamos falando de um Jesus que pode. Nós estamos falando de um Jesus que é poder. O Senhor sabe o que esses amados colocam no Teu altar. Deus, eu não sei, Deus, mas certamente são circunstâncias que muitas vezes estão lutando por eles e não conseguem vencer. Senhor, vença por eles nesta noite, traga libertação, traga
cura, traga restauração, traga uma fé nova, um propósito novo. Derrama do teu Espírito sobre a vida desses amados. Senhor, derrama, Senhor, opera o milagre que o Senhor tem a fazer, porque o Senhor é Deus, Pai. Nós cremos no Senhor como um Deus que pode, Pai. Nós somos falhos. Nós somos como aquele homem que se prostrou diante de Ti, dizendo: preciso da Tua ajuda, vá para minha casa, vá levar cura, vá levar vidas. Senhor, eu quero abençoar a vida desses amados. Quero ministrar sobre eles, Deus, a vitória do Senhor, ministrar sobre eles o poder do Senhor, ministrar unção. Venha, Espírito Santo, e ministra nessas vidas. Quebra, Senhor, toda barreira. Derrama, Espírito de Deus, derrama do Teu Espírito sobre estas vidas. Derrama do Teu Espírito. Venha, Espírito, faça uma obra nesses corações. Faça uma obra, Espírito, uma obra de poder, uma obra de poder. Assista, Senhor, com Teu Espírito Santo. Assista, Senhor, com Teu Espírito Santo. Assista, Senhor, com Teu Espírito Santo. Toca, toca, Senhor, estas vidas. Toca, Senhor, com poder. Toca, Senhor, manifesta, manifesta com poder. Manifesta com poder, Espírito de Deus, manifesta. Faça a diferença na vida destes amados. Faça a diferença, Deus, na vida destes amados. Tu sabes o que está sendo colocado no altar. Tu sabes o que está sendo colocado no altar. Tu sabes, Deus, glorifica o Teu nome, Deus. Manifesta com poder. Ministra o Teu Espírito, Pai. Ministra, Senhor. Tu tens o poder para quebrar o coração, fazer uma obra nova. Faça uma obra nova, trazendo cura, trazendo libertação, Pai, trazendo esperança para o coração, trazendo certeza de que o Senhor vai voltar com elas para casa e vai fazer uma obra, e o Senhor sabe a obra que precisa ser feita. Faça nesta noite. Manifesta, Espírito, na vida de cada um. Manifesta com poder. Manifesta com poder. Manifesta com poder. Que o Senhor possa voltar com esses amados, e que o Senhor possa dar a eles a certeza da vitória em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Eu queria que, enquanto as crianças desçam, nós cantássemos o último cântico lá. O véu que separava já não separa mais. Pode voltar, vamos voltar cantando. O Senhor é contigo, em nome de Jesus. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Só para te adorar. Cante, vamos ficar de pé. Vamos ficar em pé. E vamos expressar isso. Continua nesse espírito de oração. Continua nesse espírito de adoração. Porque o louvor liberta. A adoração é para o Senhor, para engrandecer. É a oração que vai trazer libertação para nós. Expressa isso ao Senhor. Só para te adorar. Só para te adorar. Fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar. Só para te adorar E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. estamos nós aqui. Ó Deus, nós queremos ver esta igreja vencendo pelo poder que há no nome de Jesus. Faça de cada uma dessas vidas vitoriosas, vencedoras em nome de Jesus.
Ó Pai, que o Senhor possa nos ajudar a vencer, que nós possamos ver, Deus, estes bancos com pessoas que foram ganhas, que foram influenciadas, motivadas, que nós sejamos canais de bênçãos, que saiamos daqui com um propósito firme de ser um motivador, um abençoador, que nós possamos intensificar nosso tempo de oração, de busca, e que o Senhor possa ouvir o nosso clamor, possa abrir as janelas dos céus e derramar poder. Derrama poder sobre a tua igreja neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode assentar, por favor. Vamos nos colocar de pé para a gente encerrar o nosso culto. Eu quero que você se apresente a Deus por alguns instantes. Quero que você ore por sua semana, mas eu quero que você diga: o que você ouviu nesta noite que te desafiou? Pare e pense um pouquinho. O que é que o Espírito Santo falou no teu coração nesta noite e que te desafiou? Nem que for uma palavra, mas que te desafiou. Agora eu quero que você ore, pedindo poder, unção, força para você colocar em prática durante a semana. Dizer para Deus: Deus, eis-me aqui, pode contar comigo, estou à disposição. Deixa Deus manifestar na tua vida durante a semana, abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar o teu trabalho, abençoar os teus relacionamentos, que você possa viver uma semana intencionalmente com um desejo de querer manifestar graça na vida de outras pessoas. Ore, peça para Deus te dar poder. Coloque a nossa igreja, cada família diante do altar de Deus. Coloque a nossa nação diante de Deus. Coloque aqueles que não puderam vir. Tente lembrar o rostinho daqueles que não puderam estar com a gente. Ore por ele, diga: Deus, coloca no meu coração um amor suficiente para eu ir atrás dele, ou atrás dela, desafiá-la a vir, orar por ela, querer que ela venha participar conosco. Peça para Deus isso. Senhor, muito obrigado por esse tempo de culto, por tudo aquilo que o Senhor realizou. Foi muito bom. Bendito seja o nome do Senhor. Nós damos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O Senhor é digno. Ó Pai, nós apenas instrumentos, falhos e fracos, mas obrigado por o Senhor usar as nossas vidas. Pai, continua a abençoar esse grupo de irmãos e irmãs. Queremos que o Senhor dê uma semana de vitória para cada um deles, que o Senhor possa assisti-los durante a semana naquilo que eles colocaram diante do teu altar, e que haja poder vindo do teu trono para a vida deles, para a casa deles, que haja conversão, que haja mudança de vida, haja restauração, haja cura física, cura emocional, cura espiritual, em nome de Jesus. Seja uma semana vitoriosa. Eu quero abençoá-los, que eles possam voltar nessa fé, com a certeza de que o Senhor está indo com eles, que o Senhor está voltando com eles, e que a tua presença vai fazer diferença na vida deles. Pai, eu quero lembrar daqueles que não puderam estar aqui. O Senhor sabe o motivo. Visita com teu Espírito Santo, fala no coração deles. Senhor, aquece o coração, a alma. Se há algum problema que impeça, Pai, em nome de Jesus, manifesta poder, tira todo o entrave. Senhor, tira todo o embaraço. Senhor, traga a libertação em nome de Jesus. Ó Pai, eu quero que o Senhor abençoe nosso retorno. Eu peço que o Senhor abençoe nosso retorno, que seja um retorno de paz, que o Senhor nos dê uma noite de paz. E Pai, nós colocamos diante de Ti também a nossa nação. Nós precisamos da Tua intervenção, que o Senhor possa quebrar todo o jugo que pesa sobre nossa nação, que todo plano iníquo, Deus, sejam frustrados em nome de Jesus. E que o Senhor possa trazer para a nossa nação o melhor que o Senhor tem. Que o Senhor possa trazer conversão para as nossas lideranças políticas.
O Senhor é um Deus que pode, Pai. Nós clamamos por conversão desses homens e dessas mulheres. Nós abençoamos as nossas autoridades políticas. Queremos que o Senhor manifeste com poder, que o Senhor possa dirigir a nossa nação, que o Senhor possa derramar o Teu Espírito Santo sobre a nossa nação, que o Senhor possa gerar salvação da nossa nação. Abençoa também a nossa cidade, Pai. Tenha misericórdia das nossas autoridades municipais. Abençoa os departamentos da nossa cidade. Pai, eu quero lembrar também dos nossos vizinhos. Pai, queremos sim que eles sejam alvos da Tua graça, da Tua misericórdia. Que o Senhor possa visitar cada lar que nos circundam aqui, que eles sejam alvos da Tua misericórdia. Que o Senhor possa ministrar paz no coração deles, ministrar salvação na casa deles, em nome de Jesus. Ó Pai, dá-nos essa paz, pois nós oramos com ações de graças em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai e a sublime comunhão do Espírito Santo esteja conosco, com cada uma das famílias que fazem parte desta comunidade, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém.